Voltamos com o programa Hora da Saúde de hoje. Estamos falando sobre andropausa. Neste bloco, nós temos a honra de receber o Dr. Fernando Nestor Fácio. Ele é urologista e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Urologia. Dr. Fernando, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Prazer. Agora a gente vai incrementar ainda mais o nosso assunto, né, Marcelo? Exatamente, tirar mais dúvidas e aprender mais sobre esse tema. Dr. Fernando, como é feito o diagnóstico da andropausa? O diagnóstico da andropausa, ele é muito interessante porque a gente usa esse termo e esse termo está mundialmente consagrado, muito embora, como o Dr. Marcelo já levantou no primeiro bloco, a andropausa é um termo muito semelhante ao que temos de informação quanto à menopausa da mulher. Mas a gente sabe que em urologia temos por hábito tratar o termo andropausa com o termo distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. E ele se faz não só pelo aumento da idade, mas é interessante que para que você caracterize que o homem tem um distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ele precisa ter todos aqueles sintomas já narrados pelo Dr. Marcelo, baixa de energia, libido, o paciente tem obesidade centrípeta, ele está ficando mais gordinho, está sem energia. Isso tudo junto de níveis baixos de testosterona que são dosados e muitas vezes para checar se esses valores estão normais, muitas vezes é necessário até fazer uma rechecagem dos valores de normalidade da testosterona encontrada na dosagem sanguínea. Doutor Fernando, e o que normalmente leva os homens a procurar ajuda? Eu acho que, eu costumo dizer que em medicina, em urologia, em geriatria, em clínica médica, o envelhecimento ganhou uma conotação muito melhor nos dias de hoje. Hoje, o envelhecer é envelhecer com saúde. E para que isso aconteça, para que você chegue a não só esse diagnóstico, o maior número de homens que vão procurar por isto é quando ele começa a ter queda na sua função sexual de forma prioritária. Porque isto faz com que modifique um pouco a estrutura do casal. A parceria mudando o seu hábito, não tendo a mesma energia, o mesmo libido, o mesmo vigor, isto é uma primeira chamada de atenção para que este paciente procure atendimento médico. E essa questão tem relação direta com o que a gente comentou anteriormente, dessa mudança de ciclo de vida e da sociedade moderna. Então a gente vai ficando mais ativo e mais longevo. E com isso a gente vai procurando e percebendo isso com uma facilidade maior do que anos atrás. Então, às vezes há uma questão de um aparente aumento dos casos ou das questões assim, mas na verdade é uma possibilidade maior de procura que a gente tem hoje que não tinha um tempo atrás. Justamente porque com a idade em que a gente começa a perceber isso de modo mais iminente, assim, a gente ainda está muito ativo. Então, se aposenta mais tarde, você ainda tem uma vida laboral ativa muito, muito importante, as pessoas vivem com mais qualidade em outros aspectos, então esse assunto ele passa a ganhar mais campo, né? E aí a gente fica nessa busca nossa por uma vida mais longa, mais longa, mais longa, e essas questões começam a aparecer. E é um motivo que ainda deixa os homens com vergonha. Gera muito, muito tabu falar sobre isso no consultório, às vezes há uma dificuldade. Às vezes você percebe que o paciente chega para conversar e ele enrola a consulta inteira, aí na hora que vai embora, põe a mão na maçaneta, tem mais uma coisa que eu queria falar. E é isso. Tá certo. Doutor, como é feito o tratamento? Hoje, com a possibilidade desses pacientes chegarem com maior facilidade aos profissionais de saúde, como o Dr. Marcelo salientou, então existe hoje um conhecimento maior. A partir de 2005, aproximadamente, é que a gente aprendeu muito, checando que os homens morriam 5 a 6 anos antes do que as mulheres. E uma das ideias centrais de que a mulher
ela vivia mais, está no conceito de que ela vai mais ao médico, ela vai 2 vezes mais ao dentista do que o homem, que é um índice de avaliação de você ter um país que está em desenvolvimento. E quando a gente verificou que este homem, que partiu de informações, e a gente sabe que o maior número de informações precisas e positivas para levar esses homens à consulta médica em busca do tratamento, é a própria mulher. Eu acho que o conceito que as mulheres têm de saúde, as mulheres são muito ligadas à prevenção e o homem é muito ligado à atenção de tratar-se. Então a gente chega aqui no momento que tratar este homem e tratá-lo tem que ser com um profissional que tem uma íntima relação com aquilo que ele vai dar início e dar continuidade, porque a terapia de reposição da testosterona requer que você tenha, junto ao seu médico, uma empatia muito grande, porque esse tratamento requer visitas constantes e tratar hoje é você escolher e discutir junto ao paciente qual a melhor forma de tratar. Se seria repor com testosterona, ou se seria gel injetável, ou até mesmo, todos os médicos têm por hábito mudança de hábito de vida, na tentativa ainda de resgatar um pouco desta possibilidade de voltar a ter uma testosterona endógena recuperada, fazendo com que você corrija, como o Dr. Marcelo também já salientou, diabetes, obesidade, voltar à atividade física, ter uma alimentação adequada. Talvez isto possa ser também um dos fatores de melhora e de muito mais apego ao tratamento. Então a mudança de hábitos de vida é fundamental. Sim, a gente no nosso cotidiano, a gente faz opções que são muito deletérias para essa regulação hormonal, por exemplo. A questão da obesidade centrípeta, ela está muito relacionada também com aumento de níveis de cortisol, por exemplo, que vão interferir nesse funcionamento androgênico de modo natural. E isso a gente vai gerando esse padrão sem perceber dos nossos hábitos. Então, quanto mais a gente induz estresse, e induzir um estresse do ponto de vista metabólico é períodos longos sem se alimentar e depois fazer alimentações muito copiosas, diminuição do nosso número de horas de sono, aumento do nosso estresse nas nossas relações de vida e de trabalho. E isso a gente tem aumentado cada vez mais. Com a nossa longevidade, a gente vai adotando esse padrão e educando o nosso metabolismo a funcionar desse jeito. Então, como o Dr. Fernando comentou, a gente precisa ter esses sintomas e ter o quadro laboratorial compatível para a gente poder induzir esse tipo de terapêutica, porque às vezes a gente vai ter os sintomas com outro tipo de quadro laboratorial, justamente induzido por esse estilo de vida, por esse hábito, e a gente consegue tentar manejar isso dentro do consultório, o que é um dos maiores desafios, com certeza. Doutor Fernando, você também falou sobre reposição hormonal. Quando que ela é indicada? Para todos os casos? Existe um outro item que me falhou a colocação, é que quando a gente trabalha sinais e sintomas desses pacientes, basicamente baixa de energia, cansaço, obesidade, até depressão, a gente sabe que é uma linha muito tênue entre você ter sintomas de baixa da testosterona e até quadros depressivos. Então, por isto mesmo que o diagnóstico se faz, tendo todos esses sintomas alinhados a um baixo nível de testosterona sérica, que é a testosterona dosada, aí este paciente, nós estamos aptos a poder propor a ele um tratamento. Sim. Se nós tivermos um homem com todos esses sintomas e com testosterona a níveis normais, provavelmente não podemos cometer o erro de dar testosterona, porque este paciente não precisa dela. Talvez ele precise de um diagnóstico mais acertado e talvez seja até um quadro depressivo. A reposição hormonal, então, pode ter riscos? Ela pode ter riscos no sentido de você não fazer a reposição para o paciente que necessita, que é aquele hipogonádico, que tem níveis baixos de testosterona confirmadamente, junto com todos os sintomas, aí este paciente sim vai se beneficiar. Porque nós
temos que tentar separar a possibilidade daqueles pacientes que talvez procurem apenas para aumentar o seu nível de testosterona a níveis que sejam acima dos fisiológicos, o que não é a prática médica corrente diária. Exatamente. E aí a gente tem uma questão que é o entendimento do funcionamento da testosterona, de como ela atua. A gente tem uma saturação, né? Você dar testosterona a mais não vai gerar um efeito clínico a mais, né? E isso é uma questão muito, muito importante, porque na nossa sociedade a gente tem uma supervalorização disso. E existe, inclusive, a procura no consultório para aumento de performance em diversos pontos. Então, essa é uma queixa que é recorrente. Às vezes você vai discutir isso com o paciente, você mostra o resultado do laboratório, tá normal, mas o indivíduo ainda quer. Porque ele quer, é uma ilusão de que você fazer esse tipo de medida, você vai ter esse aumento de performance. E, na verdade, você está expondo a riscos, né? Então, de maneira geral, os homens não têm medo desse tipo de tratamento. Eles até querem tratamento com testosterona, essa reposição hormonal? Eu acredito que quando eles entendam as suas limitações, esses pacientes buscam, entre outras coisas, a forma mais prática de entender. Porque é muito comum o paciente com disfunção erétil chegar ao consultório achando que a única culpada é a testosterona que deve estar baixa. Não. É necessário entender todo o contexto para que você trate, porque é uma grande responsabilidade tratar esse paciente, porque tem efeitos adversos o uso da testosterona. Embora reconheçamos que ela é um grande ganho na qualidade de saúde do homem, como também já dito pelo Dr. Marcelo, na melhora das suas condições cardiovasculares, e as condições cardiovasculares são as que mais matam no mundo. Então, se você está dando ao paciente a oportunidade dele recompor sua massa muscular, massa óssea, melhorar a qualidade de vida, melhorar raciocínio, melhorar a irritabilidade, dormir melhor, e com isso ele ganhar essa qualidade, isso é muito bom. Isso é um tratamento que a gente espera. A gente não pode, na verdade, fazer algo que seja contra a fisiologia própria do organismo. Exatamente. Aí estamos causando mal. A questão maior do homem não é necessariamente o tratamento, mas é o enfrentamento do sintoma. Então, às vezes é mais sofrido você admitir que há uma questão ali que precisa ser resolvida do que, de fato, procurar ajuda. Uma vez que a pessoa passou por essa tomada de consciência e ela vai no consultório de certeira, existe um acolhimento muito grande da proposta terapêutica. A dificuldade é em começar a falar do assunto. Uma vez que você falou do assunto, aí a solução vem, e vem colaborativamente, porque é uma questão que o indivíduo quer ter essa função resolvida, ter essa questão trabalhada. Às vezes a dificuldade ela é de falar, ela é anterior ao momento da consulta ou à decisão de ir, né? Então, em cenários em que você tem esse cuidado longitudinal, como é o caso da medicina de família, que você está muito próximo do indivíduo na comunidade, você testemunha isso. Porque às vezes começa a ter visitas muito frequentes, que às vezes estão meio desconexas, você não consegue achar um eixo norteador desse aumento da procura. E a hora que você vai criando um ambiente que é confortável para que o indivíduo fale, aí o assunto aparece. Tá certo. Uma questão complicada, né? A gente se despede agora do Dr. Marcelo. Obrigada, Marcelo, pela participação até agora. É sempre um prazer, Glaucio. Muito obrigado, Dr. Fernando, pelo convite. Eu agradeço por participar com você. Não, você continua, viu, Dr. Fernando? Continua aqui. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta respondendo as principais dúvidas enviadas pelos nossos telespectadores. A gente já volta.